Olha lá a diferença, gente, estamos falando de lançamento. Contei para você que o lançamento tem a finalidade de apuração de montante, de sujeito e até de penalidade, tem que ler o artigo 142 do CTN. Ali na frente apareceu um processo administrativo, veja lá, o PAT. Ele tem uma função, gente, de gerar um título. Como qualquer processo, o processo administrativo, ele vai dar a possibilidade para o contribuinte se defender. A defesa que ele apresenta em primeira instância aqui recebe o nome de impugnação. A OAB adora usar esse nome, impugnação ao auto de infração, impugnação em primeira instância. Se ele perde em primeira instância, ele recorre para a segunda, recebe o nome de recurso voluntário. A gente não precisa atentar tanto a esses nomes, salvo aqui, ó, impugnação ao auto de infração, que a OAB usa. A função, gente, prioritária do processo administrativo tributário é que ao final dele, no trânsito em julgado dele, o fisco te inscreva em dívida ativa, respeitando o artigo 201, que estava aqui, eu apaguei, e mova e crie a CDA, que é um título executivo extrajudicial, já não esquece isso, informação importante, a CDA é um título executivo extrajudicial que será utilizado para embasar essa ação de execução aqui, ó. Tá vendo que tem uma ação de execução na frente, toda execução demanda um título, né? Nulli executio sine título, é nula execução sem um título. Então precisa de um título executivo extrajudicial ou judicial. A CDA é título extrajudicial. E já foi inclusive decidido pelo STF, né? Pode ser protestada também judicialmente ou extrajudicialmente. A OAB já cobrou, tá? Sobre essa ideia de protesto extrajudicial da CDA. Pode, tem validade, tem legalidade, tá bom? Atenção para isso. Certo, então pegamos a diferença. Lançamento que é apurar, processo administrativo tributário lá da frente, que é gerar título para executar o devedor, para executar o contribuinte, tá bom? Cuidado com isso aí. No lançamento, gente, nós temos 3 diferentes classificações, e são elas que nós vamos pegar agora. O lançamento, ele pode ser direto ou de ofício. O artigo é o 149. Ele pode ser misto ou por declaração. É o 147. E ele pode ser por homologação ou autolançamento. O artigo aqui é o 150. A diferença, gente, de um lançamento direto para outro é o quanto você, contribuinte, ajuda o fisco nessa tarefa de fiscalização e de apuração. É o quanto o fisco precisa da sua ajuda. Eu vou te dar o conceito e você vai receber no seu material aí esse conceito próprio. Eu não gostaria que você ficasse preocupado com tanto de conceito que a gente discute aqui, que o prof já preparou um material super completo para você e você vai receber ele. Porque não faz sentido a gente ficar perdendo tempo aqui, entre aspas, anotando conceito. Tem um monte que eu vou fazer você anotar, porque eu faço questão que você replique. Só que a gente ficar preocupado só com o conceito, às vezes a gente perde muito tempo, né? E tempo é uma coisa que é escassa para todo mundo, né? Você tem muita coisa para estudar. O seu material vai com todos, tá? Então eu vou falar o conceito aqui, você vai ficar tranquilo, você vai ter isso no seu material, e aí eu vou dar o exemplo, você vai ver que vai ficar muito tranquilo. Então, qual é a dinâmica? A diferença que eu tenho para classificação de lançamento é o quanto o fisco precisa ou não da minha ajuda, ok? Então vamos lá. Primeiro, lançamento direto ou de ofício. Esse aí, gente, o próprio nome já está dizendo, direto. O fisco não precisa da minha ajuda. Ele já tem todas as informações necessárias para calcular e cobrar esse tributo de mim. É o caso clássico do IPTU e do IPVA. E eu quero abrir um parênteses aqui com você, que é o seguinte. Nós temos 2 conceitos básicos do direito tributário, que são base de cálculo e alíquota. E que você não pode esquecer nem confundir de jeito nenhum, porque é básico mesmo. E a base de cálculo, na maioria dos tributos, vai ser um valor. Enquanto que a alíquota, gente, vai ser sempre um percentual.
Quando a gente multiplica base de cálculo por alíquota, a gente descobre quanto que a gente paga de tributo. Esse negócio de multiplicar a base de cálculo por alíquota nada mais é que lançar o tributo. Olha só, ele é um processo de apuração. Então deixa eu dar um exemplo aqui, inclusive utilizando esse, ó, o IPVA. Vamos imaginar que você tem um carro aqui no valor de R$100.000 e que no seu estado a alíquota do tributo seria de 4%. Quando a gente multiplica a base de cálculo com a alíquota, eu descubro quanto que eu pago. Então eu pagaria R$4.000 de IPVA. Os entes tributantes, estados, DF, costumam cobrar o IPVA junto com o tal do licenciamento e do seguro obrigatório, tá? Então essa pessoa que pagaria aí aproximadamente, gente, os R$4.400, acaba variando de estado para estado. O que a gente acabou de fazer? A gente acabou de apurar. A gente acabou de lançar o IPVA. O que você faz? Nada. Você está quietinho na sua casa e recebe um boleto para poder pagar esse imposto aí. Então é por isso que ele é direto ou de ofício. O fisco não precisa da nossa ajuda. Tudo bem? Beleza. O artigo que você anotou é o 149. Fique esperto, gente. Tem um parágrafo lá. O parágrafo ele fala para a gente que o fisco, a autoridade administrativa, pode rever esse lançamento ou lançar de novo ou suplementar, que é o que a gente chama, lançar diferença, desde que esteja dentro do prazo dele. Ele pode sim, tá? Você foi lá e recebeu, por exemplo, o carnezinho para pagar seu IPTU. Aí depois de 1 ano, 2 anos, desde que ele esteja dentro do prazo, né, que é decadencial, depois de 2 anos, por exemplo, ele foi lá e descobriu que ele avaliou o seu imóvel errado. Ou que você tinha feito um monte de coisa lá no seu imóvel, uma piscina, uma área de churrasqueira, construiu mais pedaço de casa lá para tudo quanto é lugar, e o fisco não tinha essa informação. Você fez isso há 2 anos atrás. Ele vai pegar isso aí e ele pode lançar de forma suplementar a diferença. Quando ele lança inclusive com multa, tá? Então cuidado, é só dar uma olhada no 149, isso que eu te contei é o parágrafo único. Ok. Atenção para as outras 2 classificações, porque nós não temos diferenças conceituais, mas você tem aqui uma parte operacional que vai mudar toda a história. Escuta o conceito, sem apavoro. Eu vou dar o exemplo, vai ficar tranquilo. Olha só. No lançamento misto ou por declaração, gente, o fisco não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa da sua ajuda. Então, você declara e depois ele confere. E se tiver tudo certo, tá tudo certo. No lançamento por homologação, a mesma coisa. Ele não consegue fazer sozinho, ele precisa da sua ajuda. Então, você declara e ele confere. E se tá tudo certo, tá tudo certo. Ele homologa, ele confirma. Professor, qual a diferença desse negócio? Tem um pulo do gato aqui, gente. Porque o exemplo clássico do lançamento misto ou por declaração é o do imposto de importação e do imposto de exportação. E o que vai entregar a diferença de uma forma de lançamento para outra, gente, é o pagamento. Porque aqui, ó, no lançamento misto ou por declaração, eu declaro, depois ele confere e depois eu pago, ok? No lançamento por homologação, eu pago, depois eu declaro e depois ele confere. Então é o pagamento que vai entregar essa diferença, fica bastante atento. E sabe como é que a prova costuma cobrar? Ela pergunta, qual é a modalidade de lançamento que o contribuinte tem que antecipar o pagamento sem a prévia análise da autoridade administrativa com uma condição ulterior de homologação ou de confirmação, perdão. É esse, de homologação. Ele vai ratificar se tiver tudo ok. A maioria dos tributos, olha os exemplos, é o caso do imposto de renda, do ICMS, do IPI, da contribuição social sobre o lucro líquido, a maioria dos tributos, tá bom? Vamos lá, só para dar um exemplo aqui mais direcionado para você. Quando você faz uma viagem internacional, foi lá para os Estados Unidos e entupiu sua mala de coisa. Quando você chega no Brasil, já viu? Você tem 2 filas, com bens a declarar e sem bens a declarar. O fisco não sabe o que você comprou, então ele precisa da sua ajuda. O que você tem que fazer? Pegar a fila de bens a declarar,
preencher uma declaração, uma obrigação acessória, que é chamada de despacho aduaneiro. O fisco vai pegar a sua declaração e vai conferir com a sua mala para ver se está tudo ok. E se tiver tudo ok, ele vai dar um boleto, ele vai dar o DARF, você paga e vai embora. Geralmente o que a gente faz, né? Pega a fila de 100 bens a declarar, 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, vai rezando para tu quanto é santo, para não cair na alfândega, na fiscalização. Se você toma esse caminho e você cai lá na alfândega ou na fiscalização, gente, você tem que pagar o imposto de importação, que hoje é a alíquota de no mínimo 50%, à vista, na hora, em dinheiro e com multa já aplicada, porque você sonegou e a multa é pelo menos o dobro, é mais 50, tá? Toda vez que você resolver trilhar esse caminho de fila sem bens a declarar, você está sonegando, pense bem, faça a conta, não estou falando que não é para fazer, quem sou eu, mas faça a conta para ver se vai valer a pena para você, ok? E lá no outro exemplo, ó, da homologação, você é um funcionário, você é um servidor do Estado, você é um servidor do município, você trabalha com carteira assinada, o seu órgão empregador, seu ente empregador, ele vai reter o seu tributo na fonte. Então ele retém todo mês lá o seu imposto de renda na fonte e no outro ano você vai declarar. O fisco vai pegar a sua declaração e vai ver se é condizente a informação que você fez com aquilo que você pagou. Se é condizente, ele vai homologar mais para frente. Se não for, ele entender que você pagou a menos, ele vai gerar uma diferença. Inclusive, mesmo tendo diferença ou não, é lá nessa história do imposto de renda que ele te joga, né? Na temida malha fina. A malha fina, gente, não é o fim do mundo não, tá? A malha fina é o ente tributante, a Receita Federal, né, que administra o imposto de renda, dizendo para você que não está condizente a sua declaração, tem alguma informação que está furada, tá? Tem dependência com alguma coisa e está furada. Acontece demais, por exemplo, despesa médica. O cara vai lá e usa o abatimento que ele tem pela lei do recibo da despesa médica e o médico está de cá, tem que tributar. Se o médico não tributa, não informa, esse recibo aqui vai furar, né? Porque tem uma divergência. Ela vai entender que você está usando aquilo ali e o outro ali não prestou um serviço para você, não deu a consulta para você. Ou você está falando que eu tive a consulta sim e o cara aqui que está sonegando. Então a Receita vai jogar vocês dois na malha fina. Aí quem provar melhor está livre. E o outro vai ter que pagar o tributo, a multa e etc. Tá? É a mesma coisa. Tem muita gente, comprei nota, comprei recibo. Tem um monte de gente que faz isso, tá? É errado, claro, não precisa nem dizer, né? A Receita identificar, vai jogar na malha fina. Se você esclarece, tá tudo bem. Se você não esclarece, vai tomar multa, tá bom? Aí o detalhe é o seguinte, gente, o problema da malha fina é, quando você cai um ano, não é que você vai cair todo ano, mas é que a fiscalização sobre sua pessoa vai aumentar, tá? A vigília vai aumentar bastante. Então atenção para isso aí. Então, a prova, ela só precisa e ela só costuma utilizar com você essas classificações, mas para construir outros níveis de questões, tá? O AB não costuma ficar perguntando sobre classificação. Lembra para mim que lançamento é um processo administrativo de apuração. E aí, gente, quando eu apuro, eu constituo o crédito tributário, que é exatamente aqui onde o fisco vai cobrar de você, vai exigir de você o pagamento do tributo, tá? E aí eu comentei, eu vou apagar aqui ó, esse conceito de apuração, porque eu preciso desenhar aqui, que o crédito, ele nunca vai ser eterno e em nenhum momento. O fisco tem um prazo dele. Quando ele perde o direito de lançar o tributo dele, nós estamos falando aqui da figura da decadência, que nós vamos estudar ainda. Artigo 173 do CTN. Quando aqui à frente eu tenho uma ação, eu perco o meu direito de ação, eu estou falando de prescrição, aproveita o nome. E o artigo é 174. Certo? Beleza. E a gente tem um bloco inteiro para poder falar só de crédito tributário. Então a gente vai aprofundar em prescrição, decadência e por aí vai. Eu só quero dizer uma última regra aqui sobre relação jurídico-tributária para a gente entrar em fontes do direito tributário. Eu falei para você assim, ó, o fisco tem, como regra, que jogar você que não cumpre lá uma obrigação num processo administrativo tributário. Nós tivemos a publicação de uma súmula, que ela está bem recente ainda, e a OAB cobrou demais ela na segunda fase. Ela não começou a puxar para a primeira não, mas está na hora, está no jeito, tá bom? Que ela fala o seguinte, vimos que temos tributos que precisamos apresentar declaração. Se a gente não apresenta declaração, toma multa igualmente. Quando você tem que apresentar uma declaração, por exemplo, de imposto de renda e não faz, não paga e nem apresenta a declaração, o fisco ele tem que apurar o valor que ele entende que é o devido,
e ele vai lançar de ofício a diferença. É o 149.2 do CTN. Ele calcula, lança o valor que ele entende que é o certo e vai te enfiar lá um auto de infração. Você vai se defender para depois, lá para frente, se não der certo a sua defesa, você ser executado. Agora, quando você, contribuinte, apresenta a sua declaração, a súmula 436 do STJ disse pra gente o seguinte, sem apavoro, não vou ditar texto de súmula, você tem ela aí no seu material, tem vadimeco à disposição, mas você vai ouvir ela. Ela fala que a apresentação de declaração por parte do contribuinte retira do fisco a necessidade de qualquer outra providência. O que isso quer dizer, gente? Que a partir do momento que o contribuinte apresenta a declaração dele e ele não paga, paga de forma insuficiente, a declaração está errada, ele não precisa mais do processo administrativo. Ele vai diretamente enfiar aqui você na ação de execução fiscal. Só precisando aqui, ó, dívida ativa, certidão da dívida ativa. Ah, professor, mas isso... Eu só preciso de uma coisa, que você lembre o texto dessa súmula, porque a prova da OAB ela vai acabar copiando essa súmula aí para você. Geralmente é isso que ela faz. Tudo bem? Então a gente fecha assim esse tema de relação jurídico-tributária. Agora a gente vai conversar sobre outra coisa, mas veja o tanto que esse tema é rico. Quantidade de blocos nós tivemos aqui para poder falar sobre ele, tá bom? Então já vamos para frente.